Olá para todos, meu nome é Genice Cunha, sou psicóloga e venho falando para vocês aqui no meu canal de YouTube sobre regulação emocional. E nos últimos vídeos eu tenho falado sobre a regulação emocional nas fases de vida, sendo os últimos na infância. Então nós estamos falando agora da criança de 1 ano e meio a 3 anos de idade. Então o que vai acontecer, tá? Nesse período agora, a criança apresenta uma grande evolução cognitiva e psicomotora. Ela ainda não está pronta do ponto de vista motor, mas ela está em grande desenvolvimento. Por isso, nós orientamos a brinquedos de pedal somente após os 2 anos de idade, para respeitar que essas estruturas estejam bem formadas. Outro grande salto que a criança terá é da linguagem. A linguagem se amplia, já começa a juntar palavras, construindo pequenas frases, por exemplo, dá banho no neném. Nessa fase, os pais acham lindo a criança falar errado e tendem a repetir a palavra errada dela. E isso dá um problema danado, por quê? Porque a criança começa a ter um atraso na linguagem ou a desenvolver um dialeto entre ela, a mãe, ou entre ela e a família. Um dialeto que só ela fala. E isso vai atrapalhar muito nas futuras relações e nas socializações que a criança tiver. Porque a linguagem, ela é primordial como uma forma de conexão com o outro. É através da linguagem que nós nos comunicamos. Outra aquisição da criança será a capacidade simbólica de utilizar uma coisa para representar outra. Exemplo, colocar uma panela na cabeça e dizer que é um chapéu. Vocês estão sabendo de quem que eu estou falando, né? O menino maluquinho. Ela cria brincadeiras que não precisam ter uma relação coerente entre o objeto e a ideia. Brincar para ela é prazeroso, é agradável, sem meta, sem um objetivo, e aí nós observamos o engajamento da criança no brincar, porque brincar estimula muito a parte cognitiva dela e aumenta muito esse interesse da criança no processo de exploração e conhecimento das coisas. É interessante porque ela ainda não brinca junto com outra criança, elas podem brincar juntos, próximas, mas cada um com o seu brinquedo. Elas ainda não montam um brinquedo em que as duas estejam trabalhando colaborativamente, como por exemplo a construção de um castelinho, de um castelo de areia, não é? Geralmente crianças mais velhas vão construindo e a outra vai só montando os bloquinhos, mas ela está ali no universo dela. Outro fator importantíssimo para o desenvolvimento do ser humano e que vai continuar aparecendo aí ao longo do desenvolvimento, mas que nessa fase ele está muito acentuado, é a imitação. Então a criança começa a fazer brincadeiras de faz de conta, começa a imitar animais, a ação de seus cuidadores, principalmente de seus pais, que são as maiores figuras são as maiores figuras que essa criança tem como inspiração na vida dela, não é? Como maior fonte de observação, e ela então vai reproduzir o comportamento do pai e da mãe. Por que ela faz isso? Por que ela repete muito o comportamento do pai e da mãe? Porque sempre que eles imitam os pais, eles são reforçados pelos pais, com sorriso, com abraço, com beijos. Então assim, aquela gracinha do filho imitando o pai e a mãe. Então, abraço, beijo, sorriso são reforçadores poderosos, pois passam a mensagem de eu te vejo, eu te amo, eu te valido, somos sua família, aqui é seu lugar. Então por isso que beijo e abraço são reforçadores tão poderosos. E aí a criança ela vai ter essa imitação também como um fator de adaptação. Por quê? Porque é uma estratégia de sobrevivência. Então a criança funcionará como um radar, observando os pais e aprendendo tudo com eles e com o seu entorno. Portanto, atenção com o que elas veem e ouvem de vocês.
Cuidado com o uso de tecnologia, como TV e iPads. Esses deveriam ser dados, presenteados para uma criança somente tardiamente, né, após os 3 anos. A criança deve ser distraída com brinquedos ou brincadeiras simples e repetitivas, porque a repetição ela vai favorecer a aprendizagem. Ela propicia a construção de rotas mentais, rotas do pensamento, assimilação de processos, pois isso a criança repete nas suas brincadeiras. E ela adora ver, por exemplo, uma torre, ela monta e a torre desaba. Ou então pegar um balde cheio de brinquedos e entornar, e a criança repete essa brincadeira. Então eu falo muito com os pais, isso não é fazer bagunça, isso é uma estratégia de jogo, é um jogo que ela está desenvolvendo e que vai trazendo para ela uma estimulação criativa, uma estimulação cognitiva. Vamos lá, outro fator também nesse período muito importante, a noção de certo e errado, de bom e ruim. Então, ela já tem um andar firme, ela já corre, já explora o ambiente ao seu redor, são muito curiosas, desenvolve uma relação de exploração do meio ambiente através da mediação do adulto. Assim começam a aprender sobre o que deve e o que não deve ser feito. E elas começam então a assimilar o significado de sim e de não, de pode e de não pode. Então olha só, a criança ela não nasce com a capacidade de entender o certo e o errado. Essas regras são aprendidas. E aí o que acontece? A criança, para mostrar, né, que ela já tem uma autonomia, uma competência, ela começa então a violar regras. E ela começa a observar e a entender a construção de regras. Então, através da exploração e do aprendizado por ensaio e erro, a criança irá adquirindo autonomia. E muito cuidado nesse período com os acidentes domésticos na infância. Talvez depois eu faça até um vídeo sobre isso. Então elas aprendem sobre regras, o que pode, o que não pode. E os pais devem ter muito cuidado com inconsistências na hora de colocar limite e regras. Os pais devem ter um acordo entre eles, porque não adianta nada uma regra que a mamãe coloca e do outro lado o papai desfaz. Ou uma regra que o papai acha que é importante e do lado de cá a mamãe desfaz. Isso vai fazer uma confusão na criança. Outra coisa que a criança desenvolve é a autoconsciência. E isso nós observamos através do autorreconhecimento. Ela começa a se reconhecer ao olhar no espelho. Ela sabe que é ela ri para ela começa a fazer poses para a câmera. E também, ao mesmo tempo em que ela vai desenvolvendo esse autorreconhecimento, ela desenvolve também um senso de posse. E os estudiosos observam que crianças que adquirem essa autoconsciência mais cedo são mais possessivas, já entendem pronomes como meu, você e eu. Ou seja, tudo é meu, né? Então, assim, nesse período a criança está numa fase do egocentrismo, que vai durar por um bom tempo ainda. Ela acha que o mundo gira em torno dela e a capacidade de fantasia da criança vai sempre crescer, vai sempre aumentar. E com isso, esse egocentrismo vai se mantendo ainda por mais um período. E uma outra coisa muito importante é a tomada de consciência do esquema corporal. Então ela já saberá as partes principais do corpo, aquelas brincadeiras, cabeça, ombro, joelho e pé. A criança já entende o que é barriguinha, o que é joelho, perninha, bumbum. E a partir daí é muito importante os pais ajudarem as crianças na formação dessa compreensão do esquema corporal, para eles entenderem quando a criança também estiver sentindo processos de dor ou de desconforto. Isso vai facilitar o que? A comunicação da criança. E nesse período também, após os 2 anos, vai começar todo aquele processo de desfraude, que não é algo que acontece da noite para o dia, ele leva um tempo. E um dos sinais para se iniciar é a criança estar com a marcha boa, a marcha firme,
já sendo capaz de correr, de parar, de frear, né? A gente vê que ela não está mais com aquele andar como se ela estivesse aprendendo a andar, ela já tem um controle motor maior. E aí inicia-se esse treino, ó, que a gente chama de treino autoalete, não é? E também a criança começa a estar atenta a padrões, ela começa a apresentar uma emoção que antes ela não apresentava, que é preocupação. Então ela começa a apresentar preocupação com mãos sujas, com botões faltando na roupa, roupa rasgada, brinquedo quebrado. E aí os estudiosos acreditam que a criança esteja desenvolvendo a capacidade de inferir causa e consequência para os eventos. Ou seja, se eu não cuidar bem do meu brinquedinho quebrar, ele vai ficar quebrado, não vai ter como eu brincar. Ela começa a entender do cuidado que ela vai ter que ter com a roupa para a roupa não rasgar. Então a partir daí amplia também essa percepção de mundo para a criança. E aí ela começa a experimentar emoções de ansiedades, diferentes daquela ansiedade que eu falei nos vídeos anteriores, que é da angústia do 8º mês. Agora é uma ansiedade para resolver problemas, para atingir metas e objetivos. E vamos ficar por aqui, porque o vídeo está ficando longo, e no próximo eu vou falar então sobre a birra, por que a birra acontece e como que todos esses itens que eu falei anteriormente, todas essas aquisições foram importantíssimas para a criança. Então, olha, um abraço para todos e nos encontramos no próximo vídeo. Deixa aí o seu like, deixa aí, compartilhe com seus amigos e nos encontramos então no próximo vídeo.